Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nessa aula a gente vai falar aí um pouquinho sobre... Na realidade, a gente vai introduzir literatura, vai falar aí sobre os conceitos de literatura que vocês precisam ter em mente, falar um pouquinho sobre poesia e sobre os efeitos que essa poesia ela promove na nossa vida. E como isso pode fazer diferença. Antes de tudo, vamos lá esclarecer as dúvidas de vocês. Primeiro, não foram entregues os livros de vocês, tá? O que foi entregue na escola foi o Aprender Sempre e o currículo. E a gente vai usar os dois. Então, é interessante que vocês estejam com os dois. Até porque o Aprender Sempre já está aí para lá da página 20, que já tem que estar feito. Porque as aulas do CMSP são os exercícios dessas páginas. Você recebeu os livros, Pedro? Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu vejo na escola e aí eu respondo para vocês depois. Tá? Eu mando nos grupos. Eu pergunto e respondo isso. Porque em algumas... Tem gente que não recebeu. Talvez porque tenha ido receber nos primeiros dias e aí não recebeu o livro. Pode ser isso. Porque tem gente que já recebeu. O que vai acontecer é que na semana passada teve aí uma confusão. Uma confusão não, né? Saiu que a gente tinha que colocar 75% ou 70% dos alunos em sala de aula. A escola observou que, como a gente regrediu para a fase laranja, 70% dos alunos, que já seria presença obrigatória de todo mundo, porque 70% é praticamente normal. Era muita gente. Com o contágio aumentando, a escola decidiu por colocar 50% intercalado. 50% num dia, 50% no outro. Quando chegou no final de semana, a situação foi só piorando. Então, a escola decidiu voltar para os 35%. O que vai acontecer, provavelmente, é que a escola vai manter os 35%, mas para a semana que vem, esses 35% saem dos 35% que são a galera que ficou de recuperação e passa a ser de um 35% de rodízio. Ou seja, pega lá, faz-se uma pesquisa com os alunos que querem ir para a escola e faz uma listagem com esses alunos e a gente monta as salas com esses alunos aí para eles irem para a escola intercalados aí os dias. Do jeito que tá, eu vou dizer qual é a minha sensação. Dá medo. Muito medo. Para a galera que rende, como vocês que fizeram aula ano passado, fizeram aula praticamente o ano inteiro online e foram bem,
eu acho que não vale a pena se arriscar. Eu entendo que vocês estão, assim, ansiosos por aula, porque eu sei que pouquíssimos professores têm trabalhado com vocês online. Não é isso? Eu sei que a Sandra tem trabalhado com vocês online. Para quem tem aula com a Maraísa vai começar a trabalhar com vocês online. Mas o que está acontecendo com a gente está no presencial e no online, a gente não está conseguindo horário. Então, enquanto não sair nosso horário definitivo, a gente não consegue esse horário para dar aula. Então, eu marquei a aula hoje, porque hoje é meu ATPC. Mas tem um detalhe: eu só consegui dar aula para vocês hoje porque eu entrei em greve na prefeitura. Porque esse horário da 1 hora, eu estaria na prefeitura. Então, tem uma série de coisas aí que nos impedem de dar as aulas online. Então, eu conversei com a Maraísa ontem, por exemplo, e a Maraísa falou assim: eu vou começar a gravar os vídeos sozinha e mandar os vídeos. Pôr os vídeos no Classroom, pôr os vídeos no YouTube, não sei. A gente tenta, a escola começou a se equipar e tem lá 2 salas montadas para que a gente consiga, de repente, dar aula ao vivo. Então, a gente está dando aula para a galera que está na escola e chamar vocês no horário que a gente está dando aula para a galera que está na escola. Mas aí tem um outro problema. Tem professor que está em casa que está fazendo isso. Ele está em casa e aí ele está dando aula para a galera que está na escola. E aí a gente também não consegue dar aula, não consegue usar essa sala. Aí quando ele desocupa a sala, a gente não pode chamar vocês para uma aula porque vocês estão na aula do CMSP. Aí quando vocês desocupam da aula do CMSP, aí já é 19h30. 19h30, eu estou em aula com noturno. Então tá difícil arrumar um horário. Mas a gente está pensando, está se planejando, se organizando para marcar nem que seja pelo menos uma aula de cada professor online. E a gente tem batido nessa tecla com todos os professores para que chamem aulas online ou para que gravem vídeos das suas aulas e mandem. Porque quem está em casa precisa de aula. E a gente está falando isso direto. Que não é só para colocar lá a atividade no Google Classroom e deixar quieto. Então, assim, vocês viram que a sala de português ainda não está lá, né? E eu estou sendo cobrado. Então, essa semana, essa sala tem que sair e ela vai sair. Porque hoje e amanhã eu não estou na escola. Eu só vou para a escola na sexta-feira agora. Então, eu não tenho desculpa. Até sexta-feira eu tenho que colocar essa sala. Mas vocês precisam aproveitar desse tempo para colocar o CMSP de vocês em ordem. Porque a hora que eu colocar as atividades lá, aí vai CMSP, Google Classroom e mais as aulas. Se não colocar esse CMSP em ordem, deixar acumular, pensa como vai ficar. Porque eu não vou ficar acompanhando a aula do CMSP e vou falar assim, ok, eu vou dar aula do CMSP, eu vou pegar e vou dar sempre um complemento do CMSP. Não. Eu tenho mais coisas para fazer fora do CMSP. O currículo de vocês é imenso. Tem uma série de coisas para a gente discutir.
para além daquilo que o CMSP está trazendo. Então, o CMSP, ele dá uma pincelada naquilo que vocês precisam discutir. Por exemplo, nós falamos do texto publicitário, e aí a gente terminou a aula fazendo uma análise do texto Eu Etiqueta, certo? Que foi a última aula que nós tivemos, online. Quem percebeu que essa análise foi o que precisou logo na aula subsequente, assim, ó. Terminou a nossa aula, deu um tempinho, começou a aula que o título era Alienação. Qual foi o poema que eles usaram naquela aula? Eles usaram um texto do Eduardo Galeano, chamado Alienação, mas eles citaram o Eu Etiqueta, do Carlos Drummond de Andrade. E quem não leu o texto? Porque o Eu Etiqueta foi um texto que eles citaram, falaram assim, olha, procura, ou fala para o seu professor procurar, para o seu professor discutir com vocês. Na primeira aula que eles deram. E eles usaram esse texto na quinta aula. Então, precisa ficar ligado? Precisa. Então, eles estão falando de assuntos que estão permeando o que eles estão trazendo, que se você não for pesquisar, se eu não trouxer, como que fica o seu aprendizado? Eles falaram aí sobre critérios de textualidade, eles falaram sobre figuras de linguagem, eles falaram sobre gêneros textuais, eles falaram sobre a introdução à literatura. Eles trouxeram muita coisa. Mas e aí? Como que eu inicio num primeiro ano do ensino médio que a disciplina é língua portuguesa e literatura, deixa de ser só língua portuguesa? E eu vejo lá, ele já coloca, né, ele já começa numa aula trazendo um texto do Eduardo Galeano, falando sobre alienação, depois ele me traz um texto de Fernando Pessoa. As duas primeiras aulas, depois que ele faz uma revisão sobre texto publicitário, ele coloca Eduardo Galeano e Fernando Pessoa. Vocês já tinham escutado falar sobre Eduardo Galeano e Fernando Pessoa? O Heitor disse que Fernando Pessoa sim, Eduardo Galeano não. A Isabela Luz também. Quem mais? O Flávio também. Todo mundo só tinha escutado falar de Fernando Pessoa. Do Eduardo Galeano, ninguém. Tem certeza que vocês nunca ouviram falar do Eduardo Galeano? Galera que foi meu aluno, tem certeza que nunca ouviu falar do Eduardo Galeano? Acho que eu já ouvi falar, professor.
Um dos pensamentos que a gente discutiu, que a gente fez interpretação, um dos pensamentos colocados na lousa foi do Eduardo Galeano. Então, às vezes a gente não percebe. A gente até gosta, a gente curte, mas a gente não se apega. Ou aquilo não marca. Passa batido. Fernando Pessoa, ele é muito mais marcado porque ele é considerado o maior poeta português da história. Ele tem uma história marcadíssima, né? Todo mundo fala de Fernando Pessoa. É mais forte. Nós já trabalhamos com o nome dele algumas vezes. Então, não tem como não ter ouvido falar de Fernando Pessoa alguma vez. Por isso que a gente lembra com mais facilidade do que Eduardo Galeano. Quando a gente fala de literatura, o que vem na cabeça de vocês? Pode abrir o microfone e falar, tá bom? Qual é a concepção de literatura que vocês têm? Leitura, Yasmin disse. O que você entende por literatura, Larissa? Uma leitura que usa muita imaginação de quem está lendo, Felipe disse. O que mais? Abre o microfone e fala, Cauã. Literatura depende muito de como você interpreta um texto. Livros que mudaram drasticamente a concepção do que é leitura. Olha que coisa interessante que a Tainá escreveu. Por que, Tainá, mudaram drasticamente a concepção do que é leitura? Eu gostei desse drasticamente a concepção do que é leitura. Explica aí a sua colocação, Tainá. A Rafa colocou que é uma arte com palavras. Aí a Tainá disse, né, que essa mudança drástica na concepção do que é leitura é a forma da escrita, que foi uma coisa nova que trouxeram e todo mundo possa usar. Ok. Que mais? Dudas que estão quietas. Alicia, Anas, Juliana, Lauda, Lucas, Rafael.
E aí, vocês estão muito quietos. O que aconteceu com vocês nessas férias? Precisa ter medo, não, gente. Tem aí várias concepções do que é literatura. Agora, para que serve essa literatura na concepção de vocês? Qual a finalidade dela? Professora, Oi, dá para me ouvir? dá. Tá. Assim, eu acho que a finalidade depende muito do autor, né, do que escreveu. Mas aí de- depende, por exemplo, você quer passar alguma mensagem, você quer fazer, tipo, você usa isso como um refúgio, como para expressar seus sentimentos, alguma coisa, sua ideia, sua opinião. Acho que é isso. Obrigado, Larissa. A Rafa disse que é para se expressar de alguma forma. Interessante. O que mais? É bom quando não é só sua voz. Lembram daquele texto do Gabriel Perecer que a gente viu, chamado Para que serve a literatura? A Tainá escreveu, acho que é para sempre, que é sempre para expressar a crítica sobre algo. Sim, também. Para deixar alguma mensagem. Também. O que mais? Fazer a gente ver o mundo de diferentes formas. Ver a mensagem que as pessoas querem nos passar a partir do ponto de vista delas. Olha que interessante que a Lauda falou. Interessante. Então, a partir de tudo que vocês falaram aí, a literatura faz a gente ver por um outro prisma. Enxergar de uma outra maneira. Faz a gente pensar, refletir. É isso? Será que quando eu escuto um texto como esse, então vamos lá. A menina que nasceu sem cor. Eu tenho um problema. Meu ascendente é em Áries. E eu tenho outro problema. Eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns, eu sou branca. Para outras, eu sou preta. Para muitos e muitos, eu sou parda. Ainda que eu sempre tenha ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel, e a minha consciência racial, quando me chamem de parda, fique tão bamba quanto a autodeclaração de artista pop como Anitta, quando pratica apropriação cultural. Eu sou a menina que nasceu sem cor, porque eu nasci num país sem memória, com amnésia, que apaga da história todos os registros de símbolo de resistência negra, que embranquece sua população e sua trajetória a cada brecha, que faz da redenção de Kant sua obra-prima, Mona Lisa da miscigenação. E ódio ao milagre da miscigenação, calcado no estupro das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para serem livres,
na violação de corpos na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado de serem nossos. E eu tenho outro problema. Pô, eu não sei dar cambalhota. E não importa que para alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, se falta melanina para minha pele ser retinta, que meus traços não sejam tão marcados, o colorismo é uma política de embranquecimento do Estado, que por muito tempo fez com que eu odiasse os meus traços genéticos do meu pai herdados. Me odiasse, me mutilasse, o meu cabelo alisasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas, mas faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se armando, se amando. Porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mestiça, mulata, café com leite, marrom bombom. E esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem. É um corpo delgado da cor do pecado e me faz tão bem. Ser fetichizada enquanto quase perfeito padrão de mulata exportação. Um outro problema que eu tenho é que meu passe livre sempre acaba antes do final do mês. Eu sou a menina que nasceu sem cor, e isso me dá o privilégio de ser a menina que tem livre acesso a muitos espaços, mas que no final do dia parece não pertencer a nenhum deles de fato. Eu sou a menina que nasceu sem cor, e isso às vezes me deixa invisível, só solidão da mulher preta. Eu sou a menina que nasceu sem cor, mas sempre que convém, minha negritude vai saltar aos olhos, e isso só me faz pensar sobre o quanto o mito da democracia racial é de engasgar. Se você sabe de onde vem a sua tataravó, pode ter certeza que você é uma pessoa branca, de origem europeia, italiana ou portuguesa. O único brasão que sobrou da minha família foi a desestruturação e a pobreza. Cara, gente branca, se você não tem sangue preto nas veias, tem nas mãos. Tá na hora de derrubar a porra da estátua dos bandeirantes e valorizar o sangue preto que escorreu no solo nada gentil da construção desse país. Rui Barbosa e Bolsonaro tentam apagar a escravidão. Queimam os registros sobre esse holocausto. Então, se for preciso, a gente resgata as nossas raízes nos dentes. Vai entender que a nossa gente é filha de Dandada do meu quilombo, me faz livre e voar, rainha do meu Congo, me dá forças para lutar. Não ter vergonha das histórias que carregam os nossos corpos. Por muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia, gritaram-me, negra! E eu respondi. Mídria. Esse texto é literatura. Quando eu escuto um texto desse, o que ele provoca? Reflexão? Sim. O que mais? Emoção. Revolta, emoção, luta racial. O que mais? Quantas coisas um texto desse pode aflorar? Uma forma de desabafo, a realidade. Então, olha as tantas formas e o tanto de coisa que a literatura ela pode proporcionar. E esse é um texto atual. Então, significa que, além de tudo, a literatura ela não é algo morto, que está parado no tempo. Ela é algo que continua acontecendo.
E é algo que conversa. Eu vou ter textos escritos em 1800 que conversam com textos de agora. E a isso a gente dá o nome de intertextualidade. Eu posso ter um texto dentro do outro. Então, a gente precisa ter a sensibilidade de ver isso, de olhar para isso. Então, vamos aí para a teoria. Que a teoria é bonita. Bora compartilhar com vocês. Estão vendo? Eu compartilhei? Não, Não. professor. Não. Eu não tinha. Agora foi, né? Mas aí não fala no chat que eu não vejo, tá? Tem que falar no microfone agora, porque eu não tô vendo nada. Então, bora para a introdução à literatura. Então, o que a gente fez até agora foi uma conversa sobre o que é literatura, o que a gente tem de conhecimento prévio, o que a gente sabe sem uma estruturação formal. Então, afinal de contas, né, o que é literatura? Então, vamos buscar, né, na academia o que é literatura. Então, um dos maiores escritores que a gente tem, que era dono da cadeira de literatura na USP, que é o professor Antônio Cândido, ele diz que a literatura é um direito do homem, tornando-se assim essencial à sua humanização e um modelo de superação do caos em que nos encontramos. A literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade. Então, vamos pensar que, de acordo com Antônio Cândido, a literatura, além de ser um direito inalienável do homem, ela é essencial à humanização do homem. E por que seria a literatura essencial à humanização do homem? E aí? Não adianta falar no chat porque eu não vejo. Por que o Antônio Cândido coloca a literatura como um direito inalienável e como essencial à humanização do homem? Ele coloca a literatura como essencial porque
ter o equilíbrio. Ele explica de uma maneira, tipo assim, tem um equilíbrio para sua forma, equilíbrio social, e com a literatura, você vê de outras formas as coisas, assim. Sim, pode ser. Será que a literatura pode ser uma válvula de escape? Pensa, eu tenho um dia de cão terrível, e aí eu pego um livro para ler e eu saio do meu lugar e eu entro naquele lugar da literatura, eu entro num outro mundo, numa outra atmosfera, eu desligo de tudo que eu estou vivendo para viver um outro mundo, uma outra vida. Eu, sabe, desligo de tudo. E começo a viver uma outra realidade, pelo menos por algum tempo. Uma terapia. Para não pirar. Quantas vezes alguma coisa que a gente lê e nos faz refletir faz com que a gente mude de postura? Ou faz com que a gente veja que toca nosso coração, nos faz pensar sobre algumas coisas, nos emociona. Pensa o que seria esse período em que nós estamos vivendo sem a literatura. Eu teria um treco. Olha que eu descobri alguns autores nessa pandemia. A Midria foi uma delas. Então vamos continuar. Dúvidas sobre essa questão do que é literatura? Porque a gente vai aprofundar isso. Posso continuar? Pode. Deixa eu só sair aqui que eu vou fazer uma coisa. Por quê? Eu quero só isso. Pronto, agora eu tenho o chat. Agora eu vou compartilhar de novo. Cadê? Estão vendo? Sim. Então, bora lá. Então, olha só. O que é literatura? Então, vamos aqui nesse quadro. Né? Eu tenho lá, literatura é. Eu posso pensar na arte da palavra, a palavra que cria, que recria textos,
que imagina, que inventa, que é ficção. A arte da palavra, que pensa no sentido conotativo, da imaginação, da invenção, da ficção. Eu posso pensar na literatura, que é a preocupação estética, que confere beleza e efeito emocional. Então, eu penso na literatura como um leque muito grande. Então, eu tenho uma abertura, quando eu falo de literatura, de algo imenso. Então, Aristóteles, que é um filósofo, Aristóteles já dizia que arte literária é mímese. Então, guardem essa palavra, nós já falamos ela algumas vezes no 9º ano, que a gente vem falando ela da realidade desde o 8º, do final do 8º. Então, arte literária é mímese, imitação. É arte que imita pela palavra. Então, a gente sabe que literatura está sempre ligada à questão da arte pela palavra. Então, eu tenho lá a arte da palavra, imitação da realidade, manifestação artística. Eu vou lembrar sempre disso. A literatura é uma manifestação artística. Ela sempre está ligada à questão histórica, ela sempre está ligada a artes. Sempre, sempre, sempre. Ela é uma manifestação da expressividade humana. Eu preciso ter essa noção clara da literatura. Que, se eu pensar em literatura como algo fixo, como algo que não muda, como algo que é sempre daquele jeito, que é real, verdade absoluta, eu vou me estrepar. Porque não é assim que funciona. É a mesma coisa de pensar numa novela como, né, como ou pensar que, nossa, o meu príncipe encantado vai aparecer montado num cavalo branco. Vai acontecer? Não. Então, eu preciso pensar em N possibilidades. Eu preciso abrir o meu leque de possibilidades. Pensar como no filme As Férias da Minha Vida, criado um álbum de possibilidades. Mas não fazer como ela, né, a protagonista, e só ter o álbum lá. Eu preciso ter o álbum e cumprir. Não só ter o álbum e guardar. Né? Meta feita e guardada não resolve. Dúvidas até aqui? Alguma pergunta? Está tranquilo? Então, vamos adiante. Quais são as características da literatura? A primeira delas é que a literatura ela dialoga linguagem com realidade. Então, a gente vai perceber que o tempo inteiro eu tenho esse diálogo, né, da linguagem com a realidade. Ela vai, assim como vocês disseram, promover a reflexão, ela vai sim apresentar novas visões de mundo, como disse a Laura. Sempre se extrai um sentido dela, como vocês também disseram. E aí vem, né? Recria a realidade por meio de um processo de elaboração estética.
existe um processo de elaboração estética, e a gente vai trabalhar com isso ao longo dos 3 anos do ensino médio. Existe toda uma preocupação estética, né? Tem uma forma, tem uma estética, tem uma criação estética e toda uma preocupação com isso. É uma forma de conhecimento. Apresenta expressividade, complexidade e densidade. Vocês vão perceber que alguns movimentos da literatura são mais complexos, mais densos, mais pesados. Quer comover, denunciar e emocionar o leitor. Porque a literatura, ela não só comove e ela não só emociona, mas ela também denuncia. E por vários momentos na literatura a gente vê esse movimento de denúncia. Ela não tem que ser só uma literatura para o entretenimento ou uma literatura para a diversão, para a reflexão, né? Ela pode ser uma literatura para denunciar. Então, ela tem várias características e várias funcionalidades. Assim como existem várias literaturas. Eu não vou pensar num único tipo de literatura, porque eu vou pensar na literatura regional, eu vou pensar na literatura indígena, vou pensar na literatura urbana, vou pensar na literatura negra, na literatura periférica, na literatura feminista, na literatura LGBT. Nossa, são N literaturas. Infantil, infanto-juvenil, adulta. Nós temos uma infinidade de literaturas. Dependendo da sua finalidade. Dependendo do seu público-alvo. Dúvidas aqui? Alguma pergunta? Ju, você queria perguntar alguma coisa? Podemos prosseguir? E aí, a gente já tem falado sobre isso algumas vezes. Na última aula, eu perpassei pelo texto literário e não literário rapidamente. E a gente vai falar de novo sobre texto literário e não literário. Então, vamos lá. Um pouco mais bem colocado agora, mas porque a gente vai trabalhar com o texto literário. Então, a gente divide texto literário e texto não literário. A gente tem o texto literário com ênfase na expressão, na linguagem conotativa, na linguagem mais pessoal, emotiva, na recriação da realidade, no recurso criativo, nas palavras no sentido figurado. O texto literário é artístico, ele usa figuras de linguagem, ele está com a função de linguagem poética, que é uma das coisas que vocês vão aprender este ano. Tem a conotação e a polissemia, ou seja, multiplicidade de vozes e sentidos.
realidade de forma subjetiva e pessoal. O texto não literário, ênfase no conteúdo, linguagem denotativa, ou seja, o sentido real da palavra, linguagem mais impessoal, realidade apenas traduzida, linguagem objetiva, sem duplas interpretações. Por que é importante isso? Lembra que quando a gente trabalhou lá as estratégias de estudo, eu dei dois exemplos. Eu dei um exemplo usando Iracema. Um trechinho de Iracema. Quando eu vou trabalhar com um texto literário, eu preciso de um olhar diferente. Porque na hora de ler esse texto literário, eu preciso de cuidado. Eu preciso ver da linguagem que foi utilizada. Eu preciso pensar nas emoções, eu preciso tentar recriar a realidade, eu preciso tentar recriar o ambiente. Eu preciso de todo um cuidado nesse momento. Que eu não preciso pensar muito quando o texto não é literário. Porque a linguagem do texto não literário, ela já é objetiva, ela já traz aquilo que realmente é. No texto literário, não. Que se vocês observarem nos textos que foram trabalhados no CMSP, tanto no Alienação quanto no Autopsicografia do Fernando Pessoa, eu preciso ter um cuidado na hora da leitura. Se eu tenho cuidado na hora da leitura com texto não literário, imagine o cuidado que eu não preciso ter com o texto literário. Não é para eu sair lendo de qualquer jeito, correndo. Eu preciso, de fato, mergulhar naquela leitura. Me entregar. Mergulhar de cabeça. Me despir de todos os preconceitos. Me entrego para a leitura. De fato. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. O texto literário, ele tem duas disposições. Ele pode ser um texto em prosa ou pode ser um texto em verso. E gravem isso porque vocês ouvirão isso durante todo o ensino médio. Texto em prosa, texto em verso. Texto em prosa é o chamado texto corrido, linhas corridas, escrito em parágrafos, que preenche a folha. Ou texto em versos, estrofes, que é o outro tipo de texto literário. Então, exemplo de texto
literário em prosa. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava a sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Olha esse trecho de Iracema. Iracema é um dos clássicos da literatura brasileira, escrito por José de Alencar. Eu trouxe de propósito esse trecho de Iracema, é claro. Por que eu escolhi esse trecho de Iracema? Alguém desconfia? Ele é um texto literário, certo? Qual é a impressão que vocês têm quando vocês leem esse trecho? Como vocês imaginam Iracema ao ler esse trecho do romance Iracema? Nossa, tem ninguém aí. Ninguém me responde. O Felipe diz aqui, uma mulher perfeita pela descrição que ele deu. O que mais? As meninas nem se manifestam. Sei lá, uma mulher com traços delicados ou frágil, não sei, alguma coisa desse tipo? Será que ela era frágil? Não era, ninguém quis dizer frágil, quis dizer com traços delicados, assim, né? Finos, assim. Ok. Traços delicados. Sim. Frágil, não.
Mas é que ela tinha traços delicados? Sim. Mas é interessante como ele descreve a Iracema, né? E é muito interessante, porque toda vez que você traz essa descrição de Iracema, as meninas se calam e os meninos começam a participar. É muito interessante. Em qualquer época, em qualquer sala, é sempre a mesma coisa. A Ju disse que ela parece guerreira. A Rafaela disse que, para ele, ela era meio que um padrão de beleza. A pergunta foi, nem eu lembro mais, como que é de Iracema, né? De acordo com essa descrição, né? Como que você vê Iracema, de acordo com essa descrição feita por José de Alencar. Mas olha que interessante, né? A Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Então é muito interessante. O favo da Jati não era tão doce como o seu sorriso. Né? A impressão é de uma pessoa apaixonada descrevendo a outra, né? Que nada é tão bom quanto aquela pessoa, né? Nada chega aos pés dessa pessoa. Essa pessoa é espetacular, né? Como diz o Felipe, a mulher é perfeita. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra às primeiras águas. A grama não é chamada nem de grama, chama verde pelúcia. Pensa, né, na delicadeza de José de Alencar ao descrever a grama. Então olha a sensibilidade e o olhar que você tem que ter para analisar um pequeno trecho literário. Dá para ler de qualquer jeito? Dá para sair lendo e, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer correndo? Não dá. Eu preciso de um olhar. Eu preciso parar. Aí a Ju disse, né? Não dá para achar um pé, mas para achar um pé bonito tem que estar muito apaixonado mesmo. E a Larissa disse que não dá para confiar na primeira interpretação. Então você precisa ler com calma, prestar atenção, voltar, pensar muito, porque quando você lê, você vai pensar, você vai pensar naquilo que você conhece, nos valores que você tem, porque a primeira coisa que a gente pensa são os valores que a gente tem. E para analisar, a gente precisa pensar num todo. Não empregar só os valores que a gente tem. Vamos para mais um, que agora é um texto do Fernando Pessoa, que aí é um texto em versos. Então, o texto em verso, né, que é comumente chamado de poesia, que é a cada linha dá-se o nome de verso e o conjunto deles de estrofe. Então, eu trouxe um dos poemas de Fernando Pessoa que eu mais gosto, que é o Posso ter defeitos e ver ansioso e ficar irritado algumas vezes,
Mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Fernando Pessoa. Então, quantas mensagens este texto de Fernando Pessoa não nos traz? Quantas mensagens que não estão escritas aí? Que estão nas entrelinhas. Muitas, né? Uma delas, Yasmin. Prof, Oi, eu vou falar, tá? tá bom. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. O que seriam essas pedras, né? Seriam as críticas, O que mais? As dificuldades. Sim. Os obstáculos, Seriam os problemas da vida, Pro? os problemas da vida, um recomeço, os recomeços. Então, são muitas coisas que não estão escritas, mas que a gente reconhece. Mas para reconhecer isso, eu preciso fazer o quê? Ler. É uma reflexão. Então, apesar, a Larissa escreveu, né? Apesar dos desafios e períodos de crise, a gente pode ser feliz e reconhecer que vale a pena viver. E é isso. Todas essas coisas, todos esses textos que a gente tem lido, que eu li para vocês hoje, e que a gente tem lido, que a gente tem estudado, que a literatura traz, eles vão mostrando que existem informações que nem sempre estão nos nossos olhos, que estão implícitas. E que para a gente enxergar, a gente precisa de uma leitura mais profunda. Não dá mais para ler somente o que está diante dos olhos. Precisa mais. Precisa ser mais atento. Precisa enxergar para além de.
Alguma dúvida até aqui? Ah, eu nunca, não tem nome, nunca aparece o nome dessa poesia. Toda vez que eu tenho que procurar, eu procuro como Pedras no Caminho e aí ela aparece. Mas ela vai estar no PowerPoint que eu vou colocar para vocês. Nenhuma dúvida até agora? É, só para ver se vocês entenderam mais ou menos o que a gente falou até agora, eu vou terminar a aula com um texto. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto. E esse texto é do Sérgio Vaz. E ele chama A Fina Flor da Malandragem. Então, eu vou ler e depois a gente fala um pouquinho sobre ele, discute um pouquinho sobre ele. Para a gente encerrar essa nossa aula de introdução à literatura, tá bom? A Fina Flor da Malandragem. Duzão é piloto, o que dá fuga a essa malandragem. Na madrugada, a bordo de um Mercedes, dirige certo por vias tortas. Aninha já passou o ferro em várias madames. Dizem por aí que para mais de 20. Cabeção tem olhar de rapina e um iceberg no coração. Quando entra no banco, já vai direto ao caixa. Coloral não age na quebrada, gosta de fazer mansão. Lu ganha vida distribuindo suas ideias através de um pó branco comprimido. A molecada fica alucinada. Nada contra quem mexe, mas ela nunca meteu a mão no pó dos outros. Vavá não pode ver carro parado que leva. Se não der na chave, leva nas costas. Lourival mete o cano desde criança. O pai se virava no alicate e nunca teve medo de cerca elétrica. Como teve problemas de berço, Mariana pega o filho dos outros e devolve por uma quantia mínima. Julião põe medo em muita gente, também pudera. Já enterrou vários com uma pá na mão. Salete limpou a casa de Sônia. Quem deu a fita foi a Rose, que, se bobear, limpa até a casa dos parentes. Márcio resgatou Salles da cadeia e saiu do presídio pela porta da frente. Ninguém fez nada. Elizabeth quase não ri. É uma espécie de gerente da boca. Na rua, dizem que ela é patroa. Nego Jean vende tudo que pega. Relógio, TV, DVD. Em geral, carro, moto, corrente de ouro, roupa de marca e demais mercadorias. Sua lábia é mais afiada que lâmina de gigolô. Zóio tem problemas com a injustiça e está no semiaberto. Passa o dia na oficina e à noite dorme no terceiro andar. Quando podem, Guida e Preto Will, parceiros de caminhada, o visitam no domingo. Luciana não tem medo de sangue. Já ajudou a cortar vários desconhecidos. Muitos cagam de medo de morrer na mão dela. Wilsinho não tem medo de nada. Já passou o revólver até no carro da polícia. As pessoas acima são suspeitas de ter a coragem de trabalhar e enfrentar o dia a dia com a dignidade de que só o sofrimento ensina. E por mais simples que sejam, nunca se evadiram da responsabilidade de lutar. A malandragem fica por conta de quem lê. E aí? Opiniões sobre o texto?
O que vocês acharam? Começaram a achar uma coisa, mudou? Ou achou a mesma coisa do começo ao fim? Gigolô? Cafetão. Homem que explora a mulher. Por que é bem profundo, Flávio? Qual realidade? Mas qual realidade da periferia? Essa é a parte que eu quero que vocês falem. Qual é a realidade da periferia que mostra? Não sei, é aí que você tem que falar. Porque é aí que está o detalhe. De se entender ou não o texto. Ô, Rafa, você não quer falar? Melhor. O que você escreveu? É pra falar só o que eu escrevi, professora? É, fala o que você escreveu ou como você chegou nisso que você escreveu. É que assim, professora, você estava lendo o texto, daí no começo todo mundo pensa uma coisa, daí começa a pensar, nossa, mas o povo da periferia é assim, mas daí chega no final, você começa a refletir sobre. Daí você começa a perceber que isso é uma forma de expressão do que eles passam. Não é a flor da pele ali, é o que eles passam na percepção deles. Vamos lá, vou voltar no texto. Ah, quando a gente fala, quando a gente começa a ler o texto, e quando a gente fala Duzão é piloto, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? E aí logo em seguida fala que ele é o que dá fuga a essa malandragem. E aí a bordo de um Mercedes. Que ele seria ali o bandido, o piloto de fuga, O piloto de motorista. O piloto de fuga. O que você falou, Fernanda? Piloto de fuga também. O piloto de fuga. Mas vamos lá. O Duzão, ele é motorista de ônibus. O Mercedes é o ônibus. Aí diz, dirigir certo por vias tortas. Quais são as vias tortas? As ruas. Aninha já passou o ferro em várias madames. O que a Aninha é?
Passadeira? Passadeira ou empregada doméstica. Diarista. Cabeção tem olhar de rapina e um iceberg no coração. Quando entra no banco, vai direto ao caixa. Qual é a primeira impressão? Que ele é um ladrão, né? Mas o que ele é? O caixa. O bancário. Coloral não age na quebrada, gosta de fazer mansão. O que ele é? Pedreiro? Pedreiro. Pedreiro. Mas qual que é a primeira ideia? Ladrão. Mas o melhor, ou arquiteto, né? É também, Alicia. Mas o melhor é esse. Lu ganha a vida distribuindo suas ideias através de um pó branco comprimido. A molecada fica alucinada. O que a Lu é? Traficante. Aí, Professora? Professora. nossa, professora, desculpa, errei 100%. Meu Deus. Mas todo mundo acha que a Lu é o quê? Traficante. Ela é traficante de ideias. O que é o pó branco comprimido? Giz. E aí, se a gente continuar, vai. Vavá não pode ver carro parado que leva. Se não der na chave, leva nas costas. Guincho. Lorival mete o cano. Ele era encanador e o pai eletricista. Como teve problemas de berço, Mariana pega o filho dos outros e devolve por uma quantia mínima. Você já acha que ela é sequestradora, né? E ela é babá. Julião põe medo em muita gente, também pudera. Já enterrou vários com uma pá. Você já pensa no serial killer, né? E ele é? Coveiro. Coveiro. Salete limpou a casa de Sônia. Gente, é tão básico. Mas a gente tá tão embrenhado no que as pessoas são más, que as pessoas são ruins, que a periferia só tem gente ruim, só faz coisa ruim, que a primeira coisa que a gente pensa é o ruim. Não passa pela nossa cabeça que as pessoas estão fazendo as coisas boas, porque olha só, Salete limpou a casa de Sônia. Quando você limpa a casa, gente, não tem outra expressão para limpar a casa, tem? Eu falo, eu limpei a casa. Tem outra expressão? Então, se eu falar que eu limpei a casa, eu assaltei minha casa? Não tem outra expressão. Salete limpou a casa de Sônia. Quem deu a fita? Mas aí é o jogo de palavras, né? E quem deu a fita foi a Rose. Que se bobear, limpa até a casa dos parentes. Ela é diarista. Márcio resgatou Salles da cadeia e saiu do presídio pela porta da frente. Advogado. Elizabeth quase não ri. É uma espécie de gerente da boca. Né? Na rua dizem que ela é patroa. Pode ser delegada, pode ser
né? Alguma coisa desse tipo. Nego Jean vende tudo que pega. Vendedor. Zóio tem problemas com a injustiça. Não é com a justiça. Ela pode ser juíza também. Nego Jean... Zóio tem problemas com a injustiça. Não é com a justiça, é com a injustiça. Está no semiaberto. Passa o dia na oficina e à noite dorme no terceiro andar. Por que fala que ele está no semiaberto? Pensa alguém que tem uma oficina em casa. A pessoa nunca tem sossego. Porque se alguém sabe que a oficina dele é ali, que ele mora ali, ele não tem sossego. Porque se quebrar o carro, a pessoa vai lá e bate lá se acontecer alguma coisa. Por isso que fala que ele está no semiaberto. Luciana não tem medo de sangue, já ajudou a cortar vários desconhecidos. Médica, enfermeira. Wilsinho não tem medo de nada, já passou o revólver até no carro da polícia. E aí? Funileiro. Porque funileiro para pintar carro usa revólver. Mas o último parágrafo esclarece tudo, os 2 últimos parágrafos. As pessoas acima são suspeitas de ter a coragem de trabalhar e enfrentar o dia a dia com a dignidade que só o sofrimento ensina. E, por mais simples que sejam, nunca se evadiram da responsabilidade de lutar. A malandragem fica por conta de quem lê. Quem foi malandro? Quem leu o texto com maldade. O nome do texto é A Fina Flor da Malandragem. Por que ele põe a fina flor da malandragem? Porque é uma linha muito fina, muito tênue entre uma coisa e outra. A sua interpretação, aquilo que você entende. Isso é uma das coisas que a literatura nos proporciona. Dúvidas? Não. Perguntas? Então é o seguinte, coloquem as aulas do CMSP em ordem. Até sexta-feira agora, a sala de vocês do Google Classroom vai ficar pronta. Eu vou colocar já o restante das aulas e já vou pôr as atividades lá e vou deixar a data do trabalho, do primeiro trabalho. E já façam todas as atividades do Aprender Sempre, tá? Do caderno Aprender Sempre. Já coloquem em ordem até a última aula. Porque eu estou supondo que vocês estão fazendo o caderno Aprender Sempre de acordo com as aulas do CMSP. Porque as atividades do Aprender Sempre são exatamente as aulas que ela vai dando. Então, aquelas interpretações de imagem que ela vai fazendo durante a aula no CMSP são as atividades do Aprender Sempre. Não faz no caderno, meu amor, faz no Aprender Sempre. Para que fazer no caderno se tem lá no Aprender Sempre, querido? Faz no Aprender Sempre. Tá? E eu vou ver se a gente já consegue marcar a aula para a semana que vem. E vamos andando. Tá certo? Então, uma boa tarde para vocês. Coloquem em ordem o CMSP. Não deixem as coisas atrasarem. Façam as tarefas do CMSP e deixem as coisas em ordem, ok? Boa tarde para todo mundo.